Judas capítulo, aliás, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 3 de Judas, nos ensina algo importante. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé. Diga, pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Agora, no versículo 17 a 21, ele vai dizer como nós devemos pelejar pela fé, como nós devemos lutar pela fé. Entre outras coisas, evidentemente, há aqui uma chave para nós. Há uma chave para nós. Diga, chave. Chave é algo que vai abrir uma porta que pode mudar completamente o seu ambiente, pode mudar completamente a sua perspectiva de visão. Você vai entrar num ambiente diferenciado. E eu creio que o apóstolo Judas trouxe uma chave para nós aqui, quando ele fala no versículo 17, que alguns, a vós, amados irmãos, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 18, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. 19, estes são os que causam divisões, são sensuais, não têm o espírito. 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E 21, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então o que Judas está dizendo é o seguinte: nós temos que lutar pela fé, porque há pessoas, ou há ensinamentos, ou há palavras que estão sendo semeadas no nosso meio, no meio do povo de Deus, que está trazendo corrupção à fé, mas nós devemos lutar pela fé. No versículo 20, voltamos no 20, devemos lutar pela fé, edificando a nossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Diga, orando no Espírito Santo. Essa é a chave para edificar a sua fé. Você precisa entrar nessa dimensão de viver orando no Espírito Santo. É orando no Espírito Santo que você vai conseguir bloquear as investidas do maligno. É orando no Espírito Santo que você vai estar exercendo a sua autoridade de guerreiro espiritual para poder vencer essa batalha. Efésios capítulo 6, versículo 18. No Efésios capítulo 6, ele começa a falar da armadura espiritual. E no versículo 18 ele fala, então, desde o versículo 10, ele começa a falar da armadura espiritual, mas quando ele chega no versículo 18, ele fecha, dizendo, orando com toda oração e súplica em todo o tempo no Espírito. Então a chave para a guerra espiritual é colocar a armadura, mas orar no Espírito. Diga, orar no Espírito. Orar no Espírito é uma chave para nós vencermos as lutas da vida. Orar no Espírito é uma chave para nós nos edificarmos a nós mesmos na nossa santíssima fé. Orar no Espírito Santo é uma chave para que nós possamos bloquear as investidas do maligno que usa pessoas para aniquilar, para afastar, para diminuir a nossa fé. Então nós precisamos viver na oração do Espírito. Então orar no Espírito é expandir os domínios do Espírito sobre nós. Quando você ora no Espírito, o Espírito toma conta de você. Não é você que está orando simplesmente com o seu intelecto ou com a sua forma de pensar, mas quando você entra no Espírito e começa a orar no Espírito, há uma comunicação direta com Deus, e há uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, para que você possa experimentar uma força, uma capacidade sobrenatural. Orar no Espírito, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15, ele diz o que é orar no Espírito. E nós vamos ver o que é orar no Espírito aqui, em 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, ou ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. 15.
Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei no entendimento. Então, orar no espírito, cantar no espírito, falar no espírito, é você exercer o dom do Espírito Santo que foi derramado sobre você quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando a minha vida começou a ter uma transformação sobrenatural, muitos de vocês conhecem a minha história. Deixa eu falar tomar um pouquinho de água. Muitos de vocês conhecem a minha história. Quando eu cheguei à igreja, eu vinha de uma outra igreja, e na outra igreja onde eu me converti, e eu amei muito essa igreja, ainda amo até hoje, não tenho nada contra, mas eu tinha um ensinamento nessa igreja, que eu só podia falar em espírito. Eu só falava em espírito quando havia um culto muito abençoado, e eu começava a me mover no espírito e sentir a presença de Deus, ou quando eu estivesse em algum lugar, ou quando eu estivesse orando assim, num momento especial. Orar no espírito para mim, falar em língua estranha para mim, era algo especial, tinha que ter algo especial para acontecer. E quando eu vim para a evangélica, uma das coisas que o nosso apóstolo nos ensinou, era falar em línguas, orar em línguas, todos os dias. Diga, todos os dias. E eu comecei a entender isso, que eu precisava usar este dom do Espírito Santo como uma prática diária, e não apenas um momento de exaltação e de glorificação do nome de Deus, como um êxtase. Era preciso que eu entrasse na presença de Deus e orasse no Espírito em todo o tempo. Diga, em todo o tempo. Todos os dias nós temos que orar no Espírito, todos os dias nós temos que entrar na presença de Deus, e todos os dias nós temos que falar em línguas estranhas. E quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a entender que eu precisava orar em línguas estranhas, e a minha vida começou a receber uma revolução de poder e de autoridade, e eu comecei a ver que as minhas orações começavam a fazer diferença, não apenas por mim, mas na vida das pessoas. Eu comecei a ver que Deus começou a abrir o meu entendimento para a palavra. Eu comecei a ver que eu passei a ter mais sensibilidade do Espírito Santo. E essa prática mudou completamente a minha vida, porque orar no Espírito é falar em línguas, é entrar na presença de Deus e deixar que o Espírito de Deus tome o seu espírito, e o seu espírito comece a pronunciar palavras ininteligíveis, que o meu intelecto não entende, mas que são palavras poderosas, que estão na presença de Deus e que vão mudar a sorte da minha vida espiritual. Amém? Também na sua vida, Marcos 16, 17, Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Diga, línguas é um sinal. É um sinal de Deus. Jesus está falando de coisas sobrenaturais que vão acontecer com pessoas que creem. Todas as pessoas que creem. Diga, eu creio. Diga, eu creio no poder de Deus. Ele disse, todo aquele que crê, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E ele começa dizendo de sinais sobrenaturais, coisas sobrenaturais. Então ele não está falando de novas línguas, de alguém que não conhece o inglês, não conhece o português, ou não conhece o italiano, ou não conhece o mandarim, e vai falar em não. Jesus está falando de coisas sobrenaturais, de línguas sobrenaturais. E isto aconteceu em Atos 2,4, quando os discípulos estavam reunidos ali no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga, línguas é um sinal do poder de Deus. A presença de Deus se manifesta, é algo sobrenatural, não é nada seu especificamente, mas é de Deus que está em você. É o mover do Espírito de Deus que toca o teu espírito, e você começa a falar em línguas estranhas, e você começa a manifestar
o que há no seu espírito em testificação com o Espírito de Deus. No capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos ler alguns versículos. Diga assim: essa tarde é para entender o poder da oração no Espírito. Amém? Capítulo 14, versículo 2. Todo o capítulo 14 de Coríntios é um tratado sobre o dom de falar em línguas, a manifestação de línguas estranhas. Todo o capítulo 14. E é verdade que esse capítulo foi escrito por Paulo para corrigir excessos que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, porque na igreja de Coríntios, todos eles falavam em línguas estranhas no culto, ao mesmo tempo. Imagine, todo mundo falando em língua estranha no culto, ao mesmo tempo, quem vai ouvir a palavra, quem vai receber a palavra? E aquele que está falando em línguas, ele também não está recebendo nada do púlpito, ele está recebendo de Deus, mas ele não está edificando o próximo, ele não está ajudando a pessoa que chega de fora para receber a palavra. Ele disse, vocês precisam entender que os outros também precisam ouvir a palavra. Então ele faz um tratado a respeito de línguas estranhas, e no sentido de corrigir a igreja de Corinto, e nós aproveitamos hoje isso, de uma forma espetacular, para entender como as línguas estranhas funcionam. No versículo 2 diz, o que fala em língua não fala ao homem, mas a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Diga, mistérios. É o que o teu espírito fala quando você está falando em línguas. Quando você está falando em línguas, o teu espírito entra em contato com Deus. O teu espírito começa a falar palavras ininteligíveis. As palavras, elas não têm... Se você escrever as palavras de língua estranha, é possível que alguém tenha essa curiosidade. Esse fala desse jeito, aquele fala do outro jeito, aquele fala 2 ou 3 palavras assim, outro fala outras palavras assim. Não importa, porque não é o sentido da palavra que está sendo dita, mas é o sentido do mover do Espírito que está dentro de você. Então, se você escrever as palavras, você não vai conseguir traduzi-las, e às vezes você vai ouvir palavras sendo repetidas, mas elas nunca estão dizendo a mesma coisa. Às vezes sim, às vezes não, porque o que interessa no mover do Espírito não são as palavras que são audíveis para outra pessoa, porque a outra pessoa não entende. Então a finalidade da língua estranha não é comunicar nada a ninguém, mas o que acontece quando você fala em línguas estranhas é que você não entende, ninguém te entende, mas Deus te entende, e você fala diretamente a Deus. Você vence todas as barreiras celestiais, você vence todas as hostes espirituais que tentam travar a tua oração, você vence todos os enganos do coração que tentam criar algum tipo de amortecimento nos teus sentidos espirituais, e você vence tudo isso, e a tua oração chega a Deus. Ninguém mais entende a tua oração, ninguém mais vai receber a tua oração, nem o diabo vai conseguir decifrar a tua oração, mas Deus está ouvindo o que o teu espírito está falando quando você ora em línguas estranhas. Amém? E essa é uma chave para nós, porque o Espírito de Deus está se movendo em nós quando estamos falando em línguas estranhas. Quando você fala em língua estranha, você está dando lugar ao Espírito, você está se enchendo do Espírito. O Espírito é como se fosse um gás, onde o recipiente que você colocar o gás, ele toma todo o ambiente. Então, quanto mais espaço você der ao Espírito, mais ele toma conta de você. Depende do tamanho de espaço que você dá ao Espírito. E quando você entra nessa dimensão de falar em línguas estranhas, você está abrindo a sua alma, abrindo a sua vida, abrindo os seus espaços espirituais para que sejam ocupados pelo Espírito Santo. Então você se enche do Espírito pela manifestação de Deus. Quando a Bíblia fala de mistérios, ela está falando de segredos. Diga, segredo. Mistério é um segredo, e Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nosso apóstolo nos ensina isso,
que há mistérios no reino de Deus, há segredos no reino de Deus, e esses segredos são dados a quem crê, aos discípulos, aqueles que buscam, esses segredos são revelados. E quando você recebe um segredo de alguém, para você receber um segredo de alguém, você tem que ter intimidade com essa pessoa, não é verdade? Ninguém vai te contar um segredo se ele não tem intimidade com você. Se você pede para alguém te contar um segredo, a pessoa não vai te contar. Muitas vezes nós, pastores, temos até uma certa dificuldade para que as pessoas venham abrir o seu coração para nós, para que nós possamos ministrar paz, ministrar cura sobre ele, e ela precisa se abrir o seu coração, e as pessoas têm dificuldade de contar os seus segredos, mas quando você entra no Espírito e começa a orar no Espírito, Deus começa a falar os segredos dele para o seu coração. É isso que acontece na oração em línguas. Você entra numa dimensão de entrar em intimidade profunda com Deus, segredos que não é para qualquer pessoa, precisa ter intimidade para receber segredo. E quando você fala em línguas, você entra na intimidade de Deus, você entra na intimidade dos céus, e Deus começa a trazer segredos para o seu coração. Esses segredos estão relacionados com a revelação da palavra. A palavra começa a ter um sentido novo para você. A experiência que eu tive foi tremenda e maravilhosa, porque quando eu comecei a orar todos os dias em línguas, quando eu comecei a ter um tempo com Deus para orar em línguas todos os dias, a palavra começou a ter uma nova cor, uma nova visão, um novo entendimento sobre a palavra, e eu comecei a entender coisas na minha vida, e na vida das pessoas e dos meus discípulos. Eu comecei a entender coisas no meu casamento, eu comecei a entender coisas no meu trabalho, eu comecei a entender, porque eu entrei na dimensão dos segredos de Deus, amém? É assim que funciona. Romanos capítulo 8, versículo 16, fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga, testificar. Testificar é ser testemunha. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a testemunha fala daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu. A testemunha fala de verdades, a testemunha não pode mentir e não pode ocultar a verdade. Ela é obrigada a dizer a verdade. O réu não é obrigado a dizer a verdade. O réu não é obrigado a contar exatamente os fatos como eles aconteceram, nem o advogado, mas a testemunha é obrigada a dizer a verdade, e é isso que o Espírito Santo faz com o nosso espírito. Quando nós oramos no Espírito, o Espírito testifica, ele conta a verdade para nós, ele traz revelação, ele traz entendimento, ele abre o nosso entendimento para as coisas, os mistérios de Deus, e nós começamos a entender coisas que não estavam muito claras para nós. E uma das coisas que nós entendemos profundamente, quando nós estamos na oração no Espírito, é que somos filhos de Deus. E como o pastor Clodoilson já ministrou aqui algumas vezes, o apóstolo também, não há nada melhor e nada mais glorioso do que ser filho de Deus. E muitos de nós estamos cheios de ansiedade, de problemas, de pecados. Nós estamos com tanta incredulidade porque nós não entendemos essa relação de paternidade, que Deus é nosso Pai. Às vezes a gente tem isso na mente, mas não tem no coração, não tem no espírito. Mas quando isso desce para o teu espírito, tudo muda na sua vida. A paz que excede todo o entendimento humano guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda a tua vida, e circunstância alguma pode te abalar quando você tem essa testificação no seu coração que você é filho de Deus, amém? Diga, eu sou filho de Deus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Ainda Coríntios capítulo 14, versículo 4, confirma que o que Judas disse, edificando a vossa santíssima fé no Espírito Santo, na oração no Espírito. Versículo 4 diz, vamos lá, vamos esperar. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Diga, edifica-se a si mesmo. Quando você entra na presença de Deus e quando você fala em línguas, você começa a produzir uma edificação na sua própria vida.
Você não precisa de alguém que fique impondo as mãos sobre você. Você não precisa de alguém que fique ensinando a palavra para você pelo YouTube. Você não precisa de alguém que fique te direcionando, faça isso, faça aquilo. Há pessoas que buscam seus pastores, seus líderes, para viver pedindo direcionamentos. Ei, isso tem que acabar. Nós estamos aqui para te ajudar, é verdade, mas há alguém dentro de você que é poderoso para te dar instrução e direcionamento, e esse é o Espírito Santo de Deus. Amém? E você vai sentir fortaleza, convicção de decisões importantes a tomar. Você vai receber nos seus ouvidos espirituais as mensagens de Deus, os conselhos de Deus, e você se edifica a sua fé, você edifica a si mesmo, quando você ora no Espírito Santo todos os dias. Diga: todos os dias. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala em andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É viver no Espírito. E quando você vive no Espírito, e como é viver no Espírito? É você deixar Ele manifestar na sua vida. Você tem que deixar o Espírito manifestar na sua vida pela manhã, falando em línguas. Você tem que falar em línguas na hora do almoço. Você tem que falar em línguas na hora que você estiver dirigindo, na hora que você estiver tomando banho. Você fala em línguas. Você fala em línguas o tempo que você puder, o tempo todo, em todo o tempo, diz a palavra de Deus, edificando a vossa santíssima fé no Espírito Santo, orando em todo o tempo. Você pode fazer isso todos os momentos da sua vida. Você tem a oportunidade. Talvez você tenha 5 minutos. Às vezes eu saio da minha mesa e vou para o banheiro, no meu trabalho, para falar em línguas. Às vezes eu tranco a porta da minha sala e começo a falar em línguas dentro do meu trabalho, e em casa, no carro. Toda oportunidade que eu tenho, diga: toda oportunidade. Nós precisamos orar no Espírito. Nós precisamos entrar nessa dimensão. É isso que vai fazer a diferença. E não tem desculpa para viver caindo em pecado. Não tem desculpa para viver na carne. Não tem desculpa para viver com esses pecados recalcitrantes e reincidentes na sua vida. Porque Gálatas capítulo 5 diz que se você andar no Espírito, se você viver no Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Amém? Então é uma forma de você obter libertação. Libertação, cura para a sua alma, vencer os obstáculos da vida. Experimente isso, meu querido, experimente isso, minha querida. Orar no Espírito Santo todos os dias. Diga: todos os dias. Versículo 14 diz que quando você ora, mesmo capítulo 14 de Coríntios, diz que quando você ora no Espírito, você ora bem, porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora. Quem ora quando você ora em língua estranha? E quando você ora com entendimento, querido, quem ora é a sua alma. Entende uma coisa? A sua alma, porque a alma é a nossa expressão com o mundo exterior. É a nossa alma que dá expressão para o mundo exterior. Então, quando nós oramos com o nosso entendimento, nós estamos orando com a alma. Mas é uma oração importante, porque oramos pelas pessoas. As pessoas precisam entender o que estamos orando por elas. É importante nós orarmos também com entendimento. Paulo fala disso. Eu tenho que orar com entendimento, sim. No versículo 15 ele fala que eu também tenho que orar com entendimento. Eu tenho que orar também orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. É importante, mas ele disse: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. É uma oração eficaz, é uma oração poderosa, é uma oração que não está embaraçada com as suas preocupações, é uma oração que não está dependendo das circunstâncias, é uma oração que não está colocando diante de Deus coisas que Ele não pode ouvir, que Ele não pode atender. Você entra na dimensão do céu quando você começa a orar em línguas estranhas, amém? Então é importante orar em língua estranha. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 26, Romanos 8,
porque do mesmo modo também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós, sabe por quê? Porque a gente não sabe orar bem. Essa é a grande verdade. Nós temos fraquezas que atrapalham a dinâmica da nossa oração, a eficácia da nossa oração, as nossas fraquezas, as nossas preocupações. Quantos de nós estamos orando e de repente vem uma preocupação e a gente até começa a falar bobagem, e tem pessoas que estão tão cansadas que não sabem nem o que está orando. Eu lembro uma vez, eu estava numa vigília e eu tinha uma pessoa do meu lado que ele estava com tanto sono, que ele começou: Jesus, eu te perdoo, Jesus, o meu sangue tem poder. É verdade, eu ouvi essa pessoa falando essas coisas. A pessoa às vezes perde a noção, porque ela está tão cansada, e às vezes ela está perturbada com alguma coisa, e a oração não é uma oração eficaz, mas a Bíblia diz que quando você ora no Espírito, o Espírito entende as suas fraquezas, e Ele intercede por você de uma oração perfeita, amém? Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo, aleluia! Ele ora por nós, Ele nos ajuda, coisas com que, gemidos ou palavras que não conseguem ser expressadas, você não consegue entender essas palavras, mas Ele está te ajudando na oração. Então muitas vezes você está precisando de respostas para a sua vida, você está precisando de respostas, você está colocando coisas diante de Deus que não estão acontecendo, é porque você está orando pouco em línguas, é verdade. A oração mais eficaz que você pode fazer por você mesmo, eu não estou dizendo por outra pessoa. Se eu for orar por alguém, eu não vou orar em línguas por essa pessoa, porque se eu estiver orando em línguas, eu vou estar edificando a mim mesmo. Mas se eu for orar por alguém, eu tenho que orar com o meu entendimento. Mas se você não está orando em línguas, você não está buscando o poder, o entendimento, a compreensão, a oração perfeita que vai chegar diante de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que se nós temos confiança, ora, essa é a nossa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diga, segundo a sua vontade. Volta lá no 14. Segundo a sua vontade. Então, nós não sabemos orar como convém, está lá em Romanos 8, 26, nós não sabemos orar como convém, então entra o Espírito entra para nos fazer pedir coisas segundo a vontade de Deus. Diga, segundo a vontade de Deus. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele nos ouve, e no versículo 15, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, segundo a vontade de Deus, versículo anterior, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então a oração no Espírito é a oração perfeita, é a oração respondida, é a oração 100% eficaz, é a oração que não tem tempo de delay ou de falta de resposta, é a oração que Deus nos ouve e já nos atende, amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo, que Ele é maravilhoso. Aleluia. No versículo 16 e 17 do mesmo capítulo 14, ele nos ensina que a oração em línguas, as línguas produzem a adoração e o louvor perfeito. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como também dirá o amém sobre a tua oração de graça aquele que ocupa o lugar do indouto, visto que não sabe o que dizes. Versículo 17, porque realmente tu, quem ora em línguas, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Como eu posso saber que estou verdadeiramente adorando a Deus? Como eu posso saber que a minha oração está realmente chegando no trono do céu? É claro que há momentos em que nós estamos no nosso entendimento e que nós chegamos, nós sentimos e vemos o mover de Deus nas nossas orações e temos a certeza que a nossa oração chegou a Deus. Mas quando você ora em línguas, sempre, diga todas as vezes, eu consigo glorificar a Deus de uma forma sobrenatural.
eu consigo dar graças a Deus, eu consigo adorar a Deus. A adoração em línguas, ela é perfeita. A oração em línguas, ela é perfeita, porque você entra na presença. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes a gente pensa que as coisas só se resolvem dentro do nosso entendimento. Não, as coisas não se resolvem dentro do nosso entendimento, as coisas se resolvem dentro do nosso espírito. Então nós não precisamos saber o que o nosso espírito está falando, nós não precisamos saber o que o nosso espírito, porque não precisa subir ao entendimento, precisa descer ao espírito. Quando a nossa oração fica no entendimento, nós estamos apenas usando a razão a respeito daquilo que estamos pedindo, ou da forma que estamos adorando, ou da forma que estamos agradecendo. Nós estamos simplesmente usando a razão, mas quando nós oramos no Espírito Santo, a nossa oração não está saindo da nossa mente, a nossa oração está saindo de dentro de nós, e Jesus disse, é uma fonte que salta para a vida eterna, é uma fonte que entra nas regiões celestiais, é uma fonte que entra no mundo espiritual, é as nossas palavras, o Espírito está orando, está em contato direto com Deus, amém? No versículo 18, nós vemos qual era o segredo da vida de Paulo, do capítulo 14, qual era o segredo da vida de Paulo, porque Paulo foi um homem tão poderosamente usado por Deus. Ele disse, dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Olha, Paulo estava falando para uma igreja, que toda vez que ela se reunia, era uma bagunça, porque todos falavam em línguas, todos queriam falar em línguas ao mesmo tempo, todos queriam pregar em línguas, era um culto absurdo, porque imagine todos nós falando em línguas ao mesmo tempo, durante todo o tempo do culto, mas Paulo disse, olha, eu falo mais línguas do que todos vós, e eu dou graças a Deus por isso. Paulo sabia da importância de falar em línguas, ele teve uma experiência sobrenatural, quando Ananias orou por ele, quando ele se converteu, ele teve aquela queda e ficou cego, e Deus mandou Ananias ir procurar Paulo, e quando ele chegou lá, ele disse para Paulo, Paulo, eu vim porque Deus pediu que eu orasse por você, para que você volte a ver, e que seja cheio do Espírito Santo. E Ananias impôs as mãos sobre ele, e Paulo foi cheio do Espírito Santo, e todas as vezes que a Bíblia fala que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles diziam, porque nós ouvimos falar em línguas e profetizar, e quando não fala falar em línguas e profetizar, ele diz, porque aconteceu com eles, o que aconteceu conosco no princípio, que foi em Atos 2,4, eles estavam ali reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Então, falar em línguas, é um sinal para aquele que crê, diga para aquele que crê, diga para aquele que crê, é um sinal, amém? Para quê? Para dinamizar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para edificar a sua fé. Eu quero crer, que quando você começar a orar em línguas todos os dias, a sua vida vai mudar, vai acontecer algo sobrenatural com você, você vai começar a ver as coisas, as tuas orações sendo respondidas, e às vezes até coisas que você não pediu, porque o teu espírito pediu, e você não entendeu, porque o teu entendimento não está ligado ao teu espírito, então você não entendeu, mas o teu espírito pediu e começou a acontecer, e é aquilo que diz a palavra, mais do que pedimos ou pensamos, Ele pode infinitamente mais.